Então vamos lá, meus queridos, para o nosso terceiro vídeo dessa quinta-feira, 10 de dezembro de 2020. E agora a gente vai para a história. Em história, nós vamos lá iniciar o capítulo 8, o último capítulo do livro. Olha que maravilha. E nesse capítulo agora, nós vamos falar de um assunto que eu particularmente também gosto muito, que é sobre os meios de transportes e comunicação no tempo. Nós vamos ver a evolução que teve tanto os meios de transporte quanto os meios de comunicação. Olha que delícia, né? É um assunto assim tranquilo, leve, né? Acho que para fechar aí essa unidade, né, o volume 2, nada melhor do que falar sobre os meios de transporte e comunicação que estão presentes no nosso dia a dia e a gente vai poder, né, conhecer a evolução desses aparelhos e desses instrumentos, né, desses automóveis. E não só automóveis, né, gente? A aviação também está presente aí, para a gente ver a evolução. Olha só como eu sempre chamo a atenção, a abertura do livro, né, página 88 e 89. Vocês veem que é um trem antigo, né, na página 88. Na página 89 a gente já vê, né, um trem mais moderno, lembrando os trens japoneses, né? Olha que interessante. E é isso mesmo, né? É para mostrar como que começou e como que está hoje. Então, o que traz lá na abertura do livro? Você já parou para pensar em como os homens se deslocavam antigamente? E como era a comunicação a longa distância? Será que os meios de transporte, os meios de comunicação sempre foram como são hoje? Quais foram as mudanças e as permanências desses meios ao longo do tempo? Como surgiu essa variedade de meios de transporte e de comunicação que conhecemos nos dias de hoje? Há muitos anos, o deslocamento de um lugar para o outro demorava muito, era perigoso e longas distâncias eram quase impossíveis de serem percorridas de uma vez só. Então surgiram os primeiros meios de transporte. Hoje em dia, eles oferecem mais segurança, velocidade, conforto e eficiência que no passado. O mesmo acontece com os meios de comunicação. Graças ao desenvolvimento tecnológico, desde que surgiram os primeiros meios de comunicação, novos instrumentos que facilitam a comunicação a longas distâncias foram aprimorados e inventados. Neste capítulo são abordadas as primeiras alterações na forma de se locomover e de se comunicar no decorrer do tempo. Então vocês vão pegar o marca-texto de vocês lá na página 89 e grifar para mim, de há muitos anos até tempo, os 3 parágrafos que estão aí, tá bom? Então nós vamos começar aí a fazer uma viagem ao passado de como eram os meios de comunicação e os meios de transporte, quais foram as alterações que eles foram sofrendo no decorrer do tempo. Então, lá na página 90 fala o seguinte: a evolução dos meios de transporte ao longo do tempo. Então, nós vamos começar pelos transportes. Ir e vir é algo muito natural em nossos dias. Quando pretendemos sair de algum lugar e ir para outro, podemos pedir um transporte via aplicativo celular, pegar um ônibus, uma bicicleta, por vezes uma embarcação ou um avião. A maioria das passagens pode, inclusive, ser comprada online. É tão simples que nem pensamos como tudo isso começou. A locomoção, ou seja, a capacidade de ir de um lugar para o outro, foi se transformando com o passar do tempo. Por muitos anos, durante a pré-história, o ser humano dependeu apenas das próprias pernas para realizar suas atividades cotidianas e para migrar. Essa condição limitava sua circulação e também o transporte de utensílios. Por outro lado, permitia que se deslocasse em busca de comida e de lugares para se proteger do frio e do calor. Com o tempo, passaram a produzir objetos que facilitavam esses deslocamentos. Por exemplo, ao perceberem que a madeira flutua, criaram os primeiros modelos de embarcações,
que se deslocavam pelos rios a uma velocidade bem maior do que aquela que se alcançava ao andar a pé. Então, aqui embaixo a gente já tem uma imagem, que é uma pintura em mural que representa o deus Horus no barco solar, que na mitologia egípcia era uma embarcação na qual viajavam os deuses. Então, olha só, gente. Olha como que os povos passados, eles usavam muito mais a inteligência, porque eles tinham que ser movidos a uma melhora. Mas uma melhora que eles não sabiam de onde buscar inspiração. Porque hoje a gente procura aprimorar o que a gente tem baseado no que nós já conhecemos. Certo? Por exemplo, se eu quero um carro que é mais econômico, eu vou me basear nos carros que tem no mercado para que eu crie um modelo mais econômico. É assim que os engenheiros trabalham. Mas e aquele povo antigo que não tinha nenhum exemplo? Eles tinham que observar, eles eram muito observadores. Olha só, eles tiveram que observar que a madeira flutua e assim eles criaram as primeiras embarcações. Olha se isso não é uma inteligência assim fora do comum, porque eles não tinham nada para se basear, para tirar exemplo. Então eu quero que vocês grifem para mim de a locomoção até andar a pé, que é o segundo parágrafo que está na página 90. Eu fico impressionada de ver como também que eles eles usavam, né, a lua para se locomover, para saber quando plantar, não é? A gente viu aqueles calendários lá quando a gente trabalhou em ciências. É muito interessante o modo como eles criavam as coisas para facilitar os seus entendimentos, né? Na página 91 fala o seguinte: com a domesticação de animais, os seres humanos puderam usar alguns deles nos meios de transporte, principalmente após a invenção da roda, que deu origem a outros meios de transporte, como a carroça, o coche e a biga, tipos de carroças mais sofisticadas, puxadas por 1, 2 ou 3 pares de cavalos e com rodas de vários tamanhos. Os primeiros meios de transportes, independentes da força humana ou da tração animal, foram criados a partir da invenção da máquina a vapor. Em 1804 surgiu a locomotiva a vapor e, em 1807, o navio a vapor. Algumas décadas depois, por volta de 1880, surgiram os primeiros bondes movidos a eletricidade. Então aqui fez pra gente uma linha do tempo na questão da evolução dos meios de transporte sem usar a força humana e sem usar a atração animal. Porque até então eles desenvolveram tipos de coche, biga e carroça que eram puxados por 1, 2 ou 3 pares de animais, né, de cavalos e com rodas de tamanhos diferentes. Então, em 1804 é que surgiu a primeira locomotiva a vapor, em 1807 o navio a vapor e somente em 1880 os primeiros bondes movidos a eletricidade. Olha só, gente. Então, eu quero que a gente grife isso tudo aqui, né? Na página 91 dos 2 parágrafos que aí estão. Porque falaram pra gente aqui da invenção da carroça, do coche e da biga, que eram sofisticadas e puxadas por animais e rodas diferentes, de diferentes tamanhos. E depois fez uma linha do tempo aí pra gente, mostrando as invenções a vapor, do navio e da locomotiva, no caso, e dos primeiros bondes movidos a eletricidade. Temos 2 imagens aí também nessa página 91 que ilustram muito bem isso. A primeira aí é a cerâmica com figura de biga, produzida há mais de 2.500 anos. Olha lá essa biga. Ela lembra aqueles filmes medievais, aqueles filmes mais antigos, né? Olha só. Um animal, né? Olha assim, é uma mini carroça, vamos dizer assim, né? E abaixo nós temos a locomotiva a vapor, que foi um dos primeiros meios de transportes independentes da força humana ou da tração animal. Eu acho que isso aí cabe uma pergunta de prova, hein? Coloca aí pra mim no cantinho aí.
pergunta de prova, até eu vou escrever aqui, ó. Página 91, acrescentem aí pra mim, ó, pergunta de prova. Com certeza eu vou fazer uma pergunta em relação a isso aqui. Lá na página 92 fala o seguinte: o primeiro carro movido a gasolina foi criado em 1885 pelo engenheiro alemão Carl Benz. Esse primeiro carro tinha apenas 3 rodas e quase nada lembra os carros de hoje em dia. Então, olha só, gente. 3 rodas, né? Uma pequena na frente e 2 grandes atrás. Né? O estilo meio assim, charrete. Apenas 2 pessoas poderiam estar, né, nesse veículo. E não lembra mesmo, né? Quase nada dos automóveis de hoje, com exceção das rodas, né? Que os carros de hoje ainda precisam das rodas. Carl Benz dirigindo seu carro em 1886. Dos meios de transportes mais utilizados pelo homem, o avião é o mais recente. O avião foi inventado pelo brasileiro Alberto Santos Dumont. Depois de muitas tentativas, finalmente o 14 bis foi apresentado ao público em 1906. E um detalhe, é o meio de transporte mais seguro que tem, é o avião. Podem não acreditar, mas é o avião. Então aqui tem uma imagem, né, do Santos Dumont voando em seu 14 bis. É um avião, né, bem, olha aí, da época, né, gente? Lembra, sim, os aviões de hoje, né, as asas ali, né, claro, uma maneira grosseira, é o que eu falei com vocês. Hoje, tudo que foi aprimorado foi pego no passado e foram melhorando, né? Então eu quero que grifem aí, né, tanto do Carl Benz, primeiro parágrafo aí desse engenheiro alemão, e de Santos Dumont, que é abaixo aí, o segundo parágrafo, no seu 14 bis. Bom, gostoso esse assunto, né? Olha para vocês verem. Conseguimos ver aí, né, a importância dos primeiros habitantes que se deslocavam, né, eram nômades. Isso facilitava o seu deslocamento porque eles iam atrás de comida, né, de se proteger do calor e do frio, porém, ao deslocar, eles tinham dificuldade de carregar os seus utensílios. Com o passar do tempo, eles foram desenvolvendo aí, né, o barco, por exemplo, observando que a madeira flutuava. Depois da invenção da roda, aí sim eles começaram a usar os animais devido já à domesticação desses animais. Então vimos lá o exemplo, né, da biga, da charrete e da carroça. Vimos também a evolução, né, do navio a vapor, da locomotiva a vapor e finalmente dos bondes elétricos. E agora a gente viu aqui, né, o carro, como que não se lembra os carros de hoje, mas o primeiro foi em 1885, graças ao alemão Carl Benz, e o 14 bis, que foi desenvolvido pelo nosso Santos Dumont, né? O que vocês vão fazer para mim agora? O antes de seguir, tem um texto muito legal aqui, quando foi inventada a roda, tá? Por isso que eu não aprofundei na hora da explicação. Vocês vão ler e responder para mim as questões que estão até a página 95. Então, vai ser página 93, 94 e 95 sobre os meios de transporte e sobre esse texto aqui que nós acabamos, que vocês vão ler pra gente aí. Um beijo, tá acabando e até a próxima.